Bom dia a todos. Nós vamos então iniciar mais uma sexta-feira de reflexão, fazendo aqui o nosso Evangelho no Lar. O nosso texto de estudo hoje, do nosso livro Fonte Viva, é o texto número 11, Glorifiquemos. E hoje nós vamos tratar de um assunto que para nós é muito fácil e ao mesmo tempo extremamente complexo pela sua profundidade, que é falar da nossa relação com Deus. E nesse texto em que Emmanuel nos chama a atenção através de uma passagem do livro de Filipenses, em que fala sobre a glorificação de Deus da nossa parte, nós tentamos imaginar quem é ou o que é exatamente Deus. Ao estudarmos a doutrina espírita, por esse lado mais racional da nossa fé, nós começamos lá no Livro dos Espíritos, na primeira questão, quando Kardec pergunta aos espíritos o que é Deus exatamente, de que forma que nós podemos entender esse ser superior, esse Criador, seja lá qual a denominação que nós demos a ele. E aí então os espíritos trazem aquela resposta clássica que para nós a princípio dá a impressão de que todas as respostas ou todas as dúvidas foram dissipadas no que diz respeito à natureza de Deus, mas ainda assim nós continuamos nos deparando, conforme traz para nós Leon Denis, diante daquele grande enigma. Então os espíritos respondem que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Mas ainda assim a gente pergunta, qual é a fonte dessa inteligência? De que forma que tudo pode começar através dessa inteligência, da sua vontade, dos seus desejos, das suas intenções? E aí então a gente começa, em vez de tentar entender exatamente essa natureza superior, a gente faz um caminho contrário, voltando um pouquinho e tentando começar da nossa parte, quando a gente se vê não apenas como seres autônomos, mas vendo como criaturas. E aí a gente começa a se perguntar qual é o propósito da nossa existência, qual é o objetivo das experiências que a gente vivencia, o porquê das situações que são apresentadas para todos nós. Cada um começa a fazer uma avaliação da sua própria história e começa a se perguntar, por que eu estou nessa família, por que eu moro nesse lugar, por que a minha vida se desenrola dessa forma, por que eu tenho determinadas posses, por que me faltam determinadas posses, por que há o sofrimento, por que há as alegrias, as conquistas. Então a gente começa a fazer aquela pergunta e não adianta a gente querer tentar encontrar uma resposta, que a gente vai acabar entrando em parafuso, exatamente porque a gente só consegue entender aquilo que diz respeito a nós no momento exato em que ela está acontecendo, mas a gente não consegue entender a origem. A gente só consegue identificar aquilo que é bom ou aquilo que não é, aquilo que nos dá algum tipo de prazer ou algum tipo de sofrimento, mas as causas de tudo isso acaba se tornando para nós ainda um grande enigma, uma grande incógnita na nossa vida. Mas independente disso, a gente se pergunta, mesmo com tantas dúvidas que a gente tenha, mesmo com tantas dificuldades para compreender o sentido da nossa vida, de que forma que nós devemos nos relacionar com Deus? Como eu sempre falo para vocês, nós não devemos tentar impor ao outro uma fórmula para que ele se relacione com Deus. Nós temos as religiões tradicionais, e quando a gente fala em religiões, a gente lembra que a religião nada mais é do que uma linguagem que nós utilizamos para nos relacionarmos com Deus, independente da definição que nós demos a ele. Se nós pegarmos várias religiões, nós teremos aquele entendimento mais simples, quando Jesus fala sobre Deus como sendo um pai. Então essa ideia do pai acabou ficando muito mais
simples para o nosso entendimento. Jesus falou isso há quase 2000 anos e até hoje nós continuamos ainda interpretando Deus como Pai. Nós falamos nas nossas preces, nós lemos nos textos em que nós nos instruímos, nós ouvimos isso nos discursos, nas palestras que falam sobre Deus. Então a ideia de Pai, que é exatamente aquele que cria, aquele que educa, aquele que direciona, é a imagem que está mais presente na nossa mente. Mas nós temos aí outras ideias: arquiteto do universo, inteligência suprema, o criador universal, mãe natureza, dependendo da linha religiosa. Então cada segmento filosófico religioso dá uma definição para essa força superior. Acabamos de criar mais uma. Mas então, quando a gente fala das religiões tradicionais, que traz para nós esse entendimento de Deus como sendo um pai, muitas vezes traz uma ideia de um pai muito amoroso, uma ideia de um pai bastante severo, às vezes um pai indiferente para alguns, porque diante das dificuldades, das situações que ele vivencia, ele fica se perguntando, né, se Deus existe, por que ele não faz nada? Então a gente vê que na cabeça de cada pessoa existe uma forma muito particular de interpretar Deus e de se relacionar com Ele. E até mesmo nessas formas de se relacionar, nós temos aqueles que se relacionam numa relação de dependência, numa relação de amor, numa relação de fidelidade, numa relação de revolta, de rebeldia, numa relação de indiferença. Nós temos aqueles que simplesmente não abraçam nenhum tipo de pensamento religioso, exatamente porque descreem de qualquer coisa que diga respeito ao mundo espiritual, nos moldes como as coisas são transmitidas para nós hoje. Então eles acabam optando pelo ateísmo, por exemplo. Há aqueles que preferem não terem nenhuma religião institucional, mas criar sua própria religião para conversar com Deus. Então a gente já conversou sobre isso, né, em outras oportunidades, em que imaginemos uma grande montanha e no alto dessa montanha se encontra Deus, seja qual for o formato que a gente queira dar a Ele. E cada trilha que sobe do pé dessa montanha até o seu topo é uma religião que nós escolhemos. Então não existe a religião certa. Todas as religiões, elas nos levam a esse topo. O grande problema é que no percurso muitas vezes nós tropeçamos, nós desviamos, nós entramos em atritos com outros que seguem trilhas que cruzam aquela que nós estamos caminhando. Então a gente vê que o entendimento sobre Deus para nós e a forma como nós nos relacionamos, mais uma vez, depende muito da experiência, da vivência, do entendimento de cada um. Aqui nesse texto, Emmanuel coloca para nós que, independente dessa nossa relação que nós temos com Deus, independente do entendimento que nós temos a respeito dele, o importante é nós reconhecermos a sua grandeza e entendermos que a nossa vida, quando a gente pensa que ela é regida pelo acaso, tem uma frase interessante que diz que o acaso nada mais é do que a assinatura anônima de Deus. Então nós falamos, por acaso as coisas aconteceram. E ali então nos bastidores existe uma coordenação daquilo que direciona a nossa vida para determinadas experiências. E tem uma outra frase também que diz assim, que a gente só consegue compreender alguma coisa quando essa coisa pode se tornar uma poesia. E, ou seja, para a gente poder falar sobre Deus, ele tem que ser poético. E a poesia para nós, né, a gente tem aquelas limitações, porque a gente traz textos, traz ideias, traz músicas de acordo com a vida que a gente tem hoje. Nós chegamos a conversar nessa semana que passou sobre mediunidade, lá no estudo do Livro dos Médiuns. E aí então nós falávamos sobre mediunidade musical. E aí então conversávamos sobre os espíritos que foram artistas aqui no mundo material, e aí então desencarnaram e começaram a trazer as suas comunicações através de médiuns, trazendo também composições que fizeram após os seus desencarnes. E é interessante perceber que os temas que eles utilizavam para compor as suas músicas quando eles estavam encarnados eram temas específicos da nossa realidade. Falava de amor, um amor mais erótico, um amor mais sensual. Quando a gente falava sobre política, falava sobre sociedade,
falava sobre paixões, desilusões. Então esses são os temas genéricos aqui da nossa sociedade. E quando eles mudam para o mundo espiritual, eles começam a trazer uma mensagem com um teor diferente, falando sobre esperança, falando sobre o amor fraterno, falando sobre a alegria de viver. Então mudam o tema exatamente porque mudaram de cenário. Então para nós, aqui ainda, a dificuldade que nós temos de falar sobre Deus é exatamente porque, até mesmo nas nossas poesias, a gente vê que Deus acaba se envolvendo ainda, né? Só um instantinho, pessoal, só fazer uma... Tá aqui, ó, eu estava querendo pesquisar a frase exata que falava sobre essa poesia, de um filósofo chamado Tagore, que vocês devem conhecer. Ele diz assim que o homem só ensina bem o que para ele tem poesia, né? Esse é o pensamento original dessa frase, que há muito tempo eu anotei, e eu gostei muito, porque quando eu pego algumas frases assim que provocam um certo efeito, aí eu anoto, porque eu sei que mais dia ou menos dia a gente vai utilizar, né? E hoje foi um dia que a gente acabou trazendo. Então a gente só consegue falar bem daquilo que tem poesia. E como é que nós podemos poetizar essa grandeza divina, né? O homem só consegue ensinar bem o que para ele tem poesia. Essa é a frase, Fernanda. Então a gente tenta falar sobre Deus, tenta falar sobre a grandiosidade de Deus, o reconhecimento, sobre esse amor incondicional que Ele traz para nós, de acordo da nossa perspectiva. Quer dizer, quando a gente consegue, tem alguma coisa que nos provoca algum tipo de satisfação, ou traz aquela alegria, ou aquela felicidade, da forma como nós entendemos, e aí então nós voltamos os nossos olhos para o céu, para o espaço, e tentamos ali encontrar Deus. Leon Denis foi um pouco mais simples, né, porque na poesia com que ele tempera os seus textos, ele fala para nós que Deus se encontra numa rocha, se encontra numa flor, se encontra num inseto, se encontra num perfume que nós sentimos no ar, no calor do sol, no vento, nas nuvens. Quando nós olhamos para o espaço, nós encontramos ali as estrelas, encontramos os astros que estão ali decorando esse nosso cenário onde nós nos encontramos. Então a gente começa a ver Deus em tudo, dentro de nós mesmos inclusive. Nós saímos um pouco daquele Deus fornecedor, porque é a forma que nós ainda nos relacionamos com Ele, e começamos a entender Deus como parte da nossa própria existência. Porque nós sabemos que ainda, pelo fato de nós sermos ainda seres bastante limitados, nós vemos os nossos pais, né, vemos Deus como nós víamos os nossos pais na época em que nós éramos crianças, como mero provedores. O pai ou a mãe, quando chegava em casa depois de um dia de trabalho, nós corríamos para dar aquele abraço, aquela coisa toda, e perguntamos, né, trouxe alguma coisa para mim? Se tivesse um pacote na mão então, não dava outra, né? A gente já ficava imaginando o que tinha dentro daquele pacote, porque era o presente que a gente esperava daquela pessoa que satisfazia as nossas necessidades. Na nossa relação com Deus, nós começamos a fazer as mesmas coisas. Tanto que, conforme nós já conversamos em outro encontro nosso, as nossas orações se tornam muito mais intensas nos momentos de necessidade. E nos momentos de agradecimento, elas se tornam, muitas vezes, rápidas, simples e, por que não, algumas vezes, bastante mecânicas. Então a gente vê que Deus continua sendo ainda aquele que supre as nossas necessidades. A gente vai mudando esse pensamento conforme a gente vai tendo uma compreensão, conforme a gente vai amadurecendo, mas de um modo geral a gente infelizmente ainda faz a mesma coisa. Nós vamos nos centros espíritas pedir, vamos nas igrejas pedir, né? Então a gente está sempre tentando amenizar as dificuldades que a gente enfrenta nessa relação com Deus. Então, se eu for bonzinho, conforme a gente aprende quando era criança, se eu for bonzinho eu vou receber a recuperação, eu vou receber uma recompensa de Deus. Então a gente sempre aprende assim, olha, se você fizer alguma coisa, Deus vai ficar triste e vai te castigar. Se você for bonzinho, aí então Deus vai te dar um presente. E assim a gente vai tentando estabelecer essa relação, e cada vez que a gente vai melhorando o nosso entendimento, que a gente vai evoluindo no nosso intelecto, a gente vai se aproximando um pouco mais dessa realidade que representa realmente Deus. Mas ainda assim nós estamos bastante distantes do que realmente ela representa. André colocou, né, não diga, né, que não é poesia no seu cotidiano, né, diga você ainda
não suficientemente capaz de percebê-la, né? Não lembro o autor, mas é para refletir, sem dúvida, né? Então aqui, né, Emmanuel traz para nós no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 20, né, a frase que vai direcionar o nosso raciocínio no estudo de hoje. Ele diz assim: ora, a nosso Deus e Pai seja dada a glória para todo sempre. Então, quando Paulo de Tarso nos leva a essa reflexão de darmos glória a todo sempre, independente da circunstância que nós vivenciamos, independente da situação que a gente está vivendo num determinado momento da nossa vida, seja ele de alegria, de tristeza, de muitas turbulências, de tranquilidade, essa glorificação, né, glorificarmos Deus, é aquele sentimento que deve brotar de dentro de nós pela gratidão pela vida. E entendermos as características ou a natureza dessas experiências é entendermos exatamente o nosso processo evolutivo. A doutrina espírita nos diz que nós fomos criados em determinadas épocas da nossa vida, e nessa época nós nascemos como seres simples e ignorantes. A simplicidade dos nossos valores, a simplicidade, a ingenuidade, na verdade, daquele nosso comportamento, né, diante das circunstâncias da vida, e a ignorância pela falta de conhecimento a respeito de nós mesmos, a respeito do ambiente onde nós estamos ali presentes. E aí então nós vamos, com o passar do tempo, adquirindo valores e adquirindo esse conteúdo que vai formatando a nossa mente, que vai direcionando a nossa mente para essa linha progressista que nós temos que seguir. Então hoje nós temos na doutrina espírita o entendimento de que nós somos essas criaturas, de que nós temos como propósito existencial a nossa evolução, que nós sabemos que através das provas e das expiações, que nada mais são do que experiências que vão nos dando essa bagagem para que a gente possa viver com mais efetividade, com mais precisão nessa trajetória existencial, mesmo que muitas vezes nós enfrentemos dificuldades e moralmente a gente não consegue superar isso tudo que chega para nós, a gente tem um entendimento de que essa dificuldade nada mais é do que uma experiência que vai nos impulsionar a esse progresso. Então a gente já sabe que Deus realmente tem essa magnitude de onisciência, por ter conhecimento sobre tudo que diz respeito ao universo, mesmo que a gente ainda não tenha compreensão do que signifique isso, porque a gente não sabe exatamente quais são os limites do universo, a gente não sabe em que momento ele foi criado, a gente tem ali uma mera estimativa, a gente não sabe qual é o propósito da sua existência, mas mesmo assim a gente tem o entendimento de que Deus tem o domínio sobre tudo o que aconteceu, através de suas leis, através de fenômenos que vão acontecendo, que não acontecem ao acaso, mas tem ali por um propósito. Até mesmo a própria vida que é criada tem ali um propósito. Então, temos o entendimento de que Deus é onisciente, que Ele é onipresente, que Ele está em todas as partes ao mesmo tempo. Como é que a gente pode imaginar um ser que é capaz de estar presente em todo o universo ao mesmo tempo, acompanhando o seu desenvolvimento? Porque quando nós olhamos para uma pessoa, e a gente vê isso da própria dificuldade que foi criada pela educação religiosa, que nós recebemos num passado próximo, num passado distante, é aquela história de que a Terra é o centro do universo, e a Terra sendo o centro do universo significa que Deus se encontra aqui, que Jesus acabou reencarnando, né, ou acabou nascendo aqui nesse mundo, e Jesus nada mais era do que Deus encarnado, né, do que a presença de Deus aqui no mundo material. Foi assim que nós aprendemos naquele passado. E consequentemente, se Deus estava aqui encarnado entre nós, como é que Ele pode estar em todas as partes ao mesmo tempo? Como é que Ele pode estar numa nebulosa que se encontra a milhões de anos-luz daqui? Então a nossa cabeça vai começando a dar aqueles nós, porque aí então a gente começa a perceber que há aquele conflito entre aquilo que eu acredito e aquilo que eu compreendo. Porque aquilo que eu acredito é simplesmente uma questão de fé. E fé eu posso acreditar em qualquer coisa, desde que ela me satisfaça. Quando eu falo na questão da compreensão, é o meu raciocínio que vai tentar acompanhar aquilo que eu acredito. Aí a história já é diferente.
Hoje nós vivemos dentro de uma filosofia que nos estimula a continuar acreditando naquilo que nos satisfaz, mas a nossa razão nos aponta exatamente aquilo que nos satisfaz de uma forma saudável, de uma forma salutar. Né? Balk colocou, né, que acreditar sem compreender é difícil. Mas o interessante, Balk, é que quando a gente fala em doutrina espírita, dentro dos princípios que nós conhecemos, que nós compreendemos, a gente vê que existe um pequeno grupo, porque nós somos um pequeno grupo no nosso planeta. Aqui no Brasil, por exemplo, na última estatística, girava em torno de 3 milhões de espíritas declarados e aproximadamente 25 milhões de simpatizantes. Quando a gente fala em 3 milhões de espíritas declarados, nós somos 3 milhões num universo de 190 milhões aqui no Brasil. E o Brasil é considerado, então, o país mais espírita, onde tem mais espíritas concentrados no nosso planeta. Então a gente pensa nos outros países que não tem nenhum contato com a doutrina espírita. Então, na verdade, quando se fala em acreditar dentro de uma fé racional, a gente lembra sempre que, quando se fala em compreensão, cada um compreende dentro das suas limitações. Então, muitas vezes as pessoas acreditam naquilo que compreendem, mas a compreensão é bastante limitada. Eu compreendo que Deus é um pai, eu compreendo que Deus pode me castigar, então eu compreendo várias coisas de acordo com as minhas limitações. Assim como uma criança compreende o universo dela de acordo com aquilo que é palpável. Então ela compreende que ela tem que ir para a escola, ela compreende que ela vai ter comida na mesa, né? Pelo menos assim é para a maioria das crianças. Ela compreende que ela vai ter alguém que vai cuidar dela, então essa é a compreensão dela, mas ela não sabe qual é a fonte disso tudo. Ela não sabe de que forma que aquela comida veio parar na mesa, ela não sabe de que forma que aquele material foi comprado, ela simplesmente sabe que as coisas estão ali. Então para ela já é o suficiente. E é exatamente isso que nós observamos hoje no planeta, no nosso mundo, que as pessoas acreditam simplesmente naquilo que estão diante delas. E assim elas acreditam dentro daquelas limitações. Mas hoje nós podemos fazer diferente. Hoje nós temos, assim, quando os espíritos nos falam das várias etapas encarnatórias, desse processo evolutivo através das provas difíceis, através das experiências dolorosas, através dos benefícios que nós recebemos como resultado positivo das nossas obras, das nossas ações, a gente já tem um entendimento de que nada vem de graça, mas tudo é conquistado pelo nosso esforço, pela nossa perseverança. Então, a partir daí, nós começamos a nos relacionar de uma forma diferente com Deus. Mas ainda assim, nem sempre a gente aceita essas determinações. Uma família mal estruturada, alguém que passa por uma dificuldade social, financeira, uma dificuldade de saúde, uma dificuldade afetiva e tudo mais, ele sempre fica olhando para Deus, né, com aquela meia revolta, né, e fica pensando assim, né, poxa, mas por que eu tenho que passar por isso? Por que você está me punindo dessa forma? Por que o Senhor me trata desse jeito? O que eu fiz e tal? Começam aqueles questionamentos. Mas aquele silêncio, aquela resignação é algo que a gente ainda não consegue apresentar. Então Emmanuel traz o seguinte para nós. Vamos ler aqui o texto dele para mostrar que simplesmente glorifiquemos, compreendendo que, embora as experiências que nós vivenciemos sejam experiências difíceis, elas servem e são necessárias, importantes para o nosso desenvolvimento. Então ele começa dizendo aqui, de novo naquela frase de Filipenses: ora, a nosso Deus e Pai seja dada a glória para todo sempre. E Emmanuel traz as seguintes considerações. Quando o vaso se retirou da cerâmica, dizia sem palavras: bendito seja o fogo que me proporcionou a solidez. Quando o arado se ausentou da forja, afirmava em silêncio: bendito seja o malho que me deu forma. Quando a madeira aprimorada passou a brilhar no palácio, exclamava sem voz: bendita seja a lâmina que me cortou cruelmente, preparando-me a beleza. Quando a seda luziu formosa no templo, asseverava no íntimo: bendito seja a feia lagarta que me deu vida. Quando a flor
se entreabriu, veludosa e sublime, agradeceu apressada: bendita a terra escura que me encheu de perfume. Quando o enfermo recuperou a saúde, gritou feliz: bendita seja a dor que me trouxe a lição do equilíbrio. Tudo é belo, tudo é grande, tudo é santo na casa de Deus. Agradeçamos a tempestade que renova, a luta que aperfeiçoa, o sofrimento que ilumina. A alvorada é maravilha do céu, que vem após a noite na terra. Que em todas as nossas dificuldades e sombra, seja nosso Pai glorificado para sempre. Aqui, então, nessa mensagem, a gente começa a lembrar de todos os relatos, de todos os depoimentos que os Espíritos trazem para nós, através das psicografias, né, que se tornaram livros, ou mesmo das mensagens que chegam para nós, dos Espíritos que conseguiram passar por experiências difíceis aqui no nosso mundo hoje, e aí então eles dizem para nós assim, né, feliz aquela experiência que me trouxe tanta dificuldade, porque hoje eu consegui me transformar. Então a gente vai, através dessas experiências, vai tendo essa compreensão de que realmente a dificuldade que nós enfrentamos hoje, seja ela de que natureza for, ela tem um prazo de validade. E esse prazo de validade é determinado exatamente pelo nosso aprendizado. Quando nós aprendemos, quando nós compreendemos, quando nós nos transformamos diante daquela experiência. Aí sim ela termina. Enquanto a gente tiver essa resistência, sabendo que todos nós temos que nos transformar intimamente, tendo como base, referência, aqueles valores trazidos nos Evangelhos, através dos ensinamentos de Jesus, que são ensinamentos profundos, são ensinamentos que nós já conhecemos, por termos ouvido com muita frequência, falando sobre caridade, falando sobre amor, sobre tolerância, sobre doçura, falando sobre a paz, falando sobre a mansuetude, né, que é aquela expressão bastante utilizada nesses depoimentos. Então nós temos o conhecimento da existência de todos esses valores. Nós temos o conhecimento sobre a importância de nós vivenciarmos essas experiências da forma mais real, da forma mais intensa possível na nossa vida. Enquanto nós resistirmos a essa transformação, nós seremos impulsionados de uma forma dolorosa a vivermos experiências que nos despertem a consciência. Por isso, então, quando acaba esse prazo de validade, quando termina esse processo de aprendizado para todos nós, nós podemos olhar para trás e dizer com tranquilidade, né, feliz, agradeço a Deus por ter vivido aquele momento de dificuldade, porque hoje eu sei que ele foi superado e hoje eu sei que eu consegui vencer as dificuldades que eu mesmo tinha. Mas quando nós estamos no meio dessa experiência, e nós temos uma característica bastante negativa para todos nós, que é sermos imediatistas. Nós queremos que as coisas aconteçam agora para todos nós. E quando nós falamos sobre felicidade, conforme nós trouxemos essa semana, quando nós falamos em felicidade, nós falamos em prazer e satisfação. Então, na verdade, nós não temos ainda condições de vivermos uma felicidade saudável para o espírito, saudável intimamente para todos nós, diferentemente daquela felicidade prazerosa para as nossas tendências inferiores, para as nossas viciações. Então nós buscamos sempre essa felicidade. Então, se nós tivermos uma vida tranquila, uma vida com liberdade, a gente ainda vai buscar esses caminhos do prazer. E a gente não fala do prazer da sensualidade, não fala do prazer de substâncias, mas a gente fala de prazer de comportamento. Muitas vezes é muito prazeroso quando a gente faz aquela rodinha de fofoca e começa a falar mal dos outros. Para muita gente isso é delicioso e não vê a hora de marcar um outro encontro para escolher a próxima vítima para poder falar disso tudo. Para nós, muitas vezes, é muito prazeroso assistir a um programa que instiga em nós a intriga, a violência, a sensualidade. Para nós é muito prazeroso quando nós nos envolvemos em situações que de imediato
traz algum tipo de satisfação, mas que depois nos traz consequências dolorosas, como no caso, por exemplo, de despesas que nós não podemos arcar financeiramente, de relacionamentos que nós moralmente não conseguimos sustentar. Então, pelo fato de nós sermos ainda bastante limitados nesse nosso entendimento a respeito da imortalidade, a gente quer viver os momentos. E aquela frase clássica que diz que para nós vivemos a vida intensamente porque a vida é muito curta, embora nós saibamos que essa intensidade tem o seu preço e de que a vida não tem nada de curto, na nossa cabeça a gente tem esse entendimento. No nosso comportamento a gente tem uma reação diferente, porque a gente realmente quer viver intensamente cada momento. Então vivemos pacientemente, resignadamente uma experiência difícil para todos nós, acaba muitas vezes, por falta de compreensão, nos afastando de Deus, nos afastando desse amor divino que nos traz experiências difíceis, embora envoltas, né, em muito amor, envoltas em muita vontade, né, de fazer com que a gente alcance realmente esse objetivo, porque na verdade a nossa vida ela é composta por vários objetivos, e ao final de cada etapa nós vamos conquistando um objetivo, mas no final é a somatória de todos eles, que são essas conquistas que nós vamos tendo através dessas transformações. Então, quando a gente olha para a nossa vida hoje, é importante que a gente não alimente essa revolta. Mesmo aqueles espíritos que passaram por experiências muito difíceis aqui no nosso mundo, mas tinham uma compreensão diferente, mesmo esses espíritos sofreram diante das suas provas, diante das suas expiações, diante das suas missões. Nós temos ali, né, vários nomes a citar, dois nomes que a gente pode colocar com bastante tranquilidade: Madre Teresa de Calcutá e Chico Xavier, que são dois espíritos que vieram aqui no nosso mundo para fazerem a diferença. Então a gente diz assim, bom, esses dois espíritos missionários que vieram deixar as suas marcas aqui nesse mundo são espíritos escolhidos para isso. Consequentemente, eles têm ali um certo privilégio, eles têm ali uma certa alegria. Só que, na verdade, na prática, a gente percebe que as experiências que eles viveram foram experiências muito difíceis. Se comparado com a nossa, então, embora eu não goste de fazer comparação, mas a gente fica se perguntando, né, a dificuldade que eu tenho no meu dia a dia e a dificuldade que eles tiveram durante a vida inteira. Uma dificuldade que eu tenho num atrito domiciliar, num doméstico, uma dificuldade que eu tenho por motivo financeiro, uma alteração na minha saúde, uma situação que eu estou vivendo aqui e ali. Eles passaram a vida toda com essa dificuldade, com dificuldades não apenas dessas do cotidiano que a gente tem hoje, por incompreensão familiar, por dificuldades desse nível mais pessoal, mais do cotidiano, mas enfrentaram ainda dificuldades, digamos, universais. Dificuldade que diziam respeito à missão que eles abraçaram. E a gente pensa assim, então eles foram eleitos, mas eles passaram por dificuldades, mas eles tinham capacidade de superar. Lendo a biografia deles, a gente vê como eles sofreram intimamente. Porque isso só veio à tona para nós depois que vieram os seus biógrafos, depois que foram revelados os seus diários pessoais, as suas anotações pessoais, e o quão eles sofreram diante disso. Mas a gente lembra que mesmo diante desse sofrimento, o trabalho foi realizado. E esse trabalho foi realizado diante de resignação, diante de paciência, apesar do sofrimento, mas depois, ao final dessa trajetória, a gente olha para esses espíritos e fica imaginando, né, qual é o patamar de evolução em que eles se encontram hoje, mesmo tendo convivido conosco, mesmo tendo ombreado aqui as experiências do dia a dia. Onde eles estão hoje? Então a gente vê que esses espíritos, apesar das dificuldades que eles enfrentaram, eles foram espíritos vencedores. Vencedores porque tinham uma compreensão, uma fé que era muito sólida, não era apenas uma fé cega. A gente pega, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, que não tinha compreensão dessa estrutura do mundo espiritual, ou dessa dinâmica do mundo espiritual que nos envolve, que nos impulsiona a esse progresso. A gente percebe que ela via Deus, por exemplo, no mendigo, ela via Deus numa criança abandonada,
ela via Deus numa pessoa doente que a família não conseguia cuidar, e ela conseguia se relacionar com Deus através do amor que ela dedicava a cada uma dessas pessoas. Então a gente percebe que ela tinha uma visão muito específica a respeito de Deus, e tinha uma forma de se relacionar com Deus de uma forma diferente também. Então, embora ela não visse, e até mesmo a gente tem depoimentos em que ela dizia que ela se sentia completamente abandonada, e que a fé dela parecia que ela vivia no escuro, mesmo assim ela conseguia fazer com que, embora não visse Deus, dentro do universo, dentro desse pensamento religioso que nós temos hoje, ela via Deus nas pessoas, ela via Deus na simplicidade das coisas do dia a dia, ela via Deus nas circunstâncias que ia acontecendo, e ela não desistia. Então, embora intimamente ela sentia dificuldade, exato, Balk, ela sentia a existência de Deus em tudo. E era isso que a sustentava, desde o início da sua trajetória até o momento final, o seu último suspiro, quando ela esteve aqui no nosso mundo. A presença de Chico era a mesma coisa. Tinha ali essa relação constante com o mundo espiritual, mas ele não estava no mundo espiritual, liberto do corpo físico e liberto das mazelas aqui do mundo terreno. Ele estava aqui presente. Então ele teve que viver todo esse tempo, essas décadas todas que ele viveu aqui entre nós, os seus 90 e tantos anos, né? Foi isso que ele viveu, eu me esqueci qual foi a idade com que ele desencarnou. Então a gente vê que nessas tantas e tantas décadas que ele esteve aqui entre nós, foi uma década que exigiu muito dele. 92 anos, obrigado, Cindizinho. Então, nesses 92 anos de existência, a sua vida começou com suas dificuldades logo na infância mais tenra, quando ele teve ali a sua mãe, que desencarnou, e ele ficou então órfão de mãe, vivendo ali aquela dificuldade inicial, e depois começou o seu messianato, digamos assim. Então nós percebemos que o que sustentava exatamente um homem como esse? O que sustenta exatamente tantos e tantos homens e mulheres que são anônimos, mas que estão na mesma condição? E é exatamente aí que a gente tem que se espelhar. Quando a gente percebe que aquele momento para nós é um momento de grande dificuldade, que a gente não perca essa nossa fé, que a gente não perca essa nossa relação saudável com Deus, que a gente não deixe ela se deteriorar por causa do nosso imediatismo, por causa da nossa incompreensão. Hoje nós temos maturidade suficiente para entender que tudo isso que acontece hoje é algo temporário e algo necessário. Consequência, na maioria das vezes, como o próprio Kardec lembra no Evangelho segundo o Espiritismo, lá nos Bem-aventurados dos Aflitos, ele lembra que nós criamos situações e nós temos que ter coragem e responsabilidade para lidar com elas. E se essas situações vêm para nós como uma experiência necessária, que nós abracemos essa experiência e que nós guardemos as nossas lágrimas, que nós tentemos abafar essa revolta que está dentro de nós, para que a gente possa compreender exatamente que bendita experiência que está moldando o nosso caráter, bendita experiência que está nos impulsionando a sair dessa inércia do comodismo que nós temos hoje, esse comodismo da preguiça, esse comodismo da viciação, que a gente está tão acostumado a viver uma situação dessa que a gente não consegue vislumbrar nada de positivo, nada de mais elevado que nos espera no futuro. Então, bendito todas as experiências, bendito a todas as pessoas que nos servem de observadores, que nos servem de fiscais, que nos servem de críticos, que nos servem de mãos caridosas, de todas as pessoas que estão aqui do nosso lado. Benditas as experiências que nós vivemos do nosso corpo físico, porque faz a gente valorizar cada vez mais a nossa existência terrena. Bendito seja para nós também as experiências morais que muitas vezes nos fazem chorar, mas que para nós é fundamental termos esse momento de experiência, né? Pessoal, só um instantinho, por gentileza. Um minutinho só. Eu já volto, um segundo. Só um instantinho, já estamos voltando, pessoal. Prontinho, voltando, pessoal. Então a gente pensa, desculpa a interrupção, né? Então a gente pensa nessa nossa forma, né, de glorificarmos a Deus, como Paulo de Tarso nos instiga, não simplesmente esperando alguma coisa que
que nos faça gostar de Deus, ou nos faça ter essa compreensão, como acontece nos nossos relacionamentos. Eu só gosto daquela pessoa porque a amizade que ela me oferece é uma amizade que me agrada. Eu só gosto daquela pessoa porque ela me traz alguma coisa de positivo. Na nossa relação com Deus, a gente não pode fazer barganhas. A gente tem que simplesmente compreender que o amor que Ele nos oferece é interesse puro, porque a gente está acostumado a viver assim, né, Hermes? Essa ideia da troca, da barganha, da compensação, na nossa relação com Deus, ela tem que ser pura. É algo que a gente tem que aprender ainda, a gente tem que fazer um trabalho íntimo muito intenso para que a gente possa purificar a nossa relação com Deus. Tiremos da nossa, do espaço que há entre nós e Deus tudo aquilo que possa macular, que possa manchar a pureza desse sentimento. Então, quando a gente pensa assim, né, obrigado Deus por tudo aquilo que eu tenho, mas não é aquela coisa de obrigado Deus por tudo aquilo que eu tenho, mas também não precisava ser tão doloroso assim. Mas simplesmente glorifiquemos o fato de nós estarmos vivos, estarmos aqui encarnados hoje, que é uma oportunidade preciosa, independente das condições que nós temos hoje, condições que são temporárias, condições que são necessárias. A dificuldade que nós enfrentamos hoje nada mais é do que o resultado de um benefício que nós desprezamos no passado. Porque um sofrimento nunca vem simplesmente para nos fazer sofrer. Ele vem como uma necessidade de aprendizado. E se nós estamos hoje passando por essa dificuldade, é uma necessidade que nós temos. E se a dificuldade é grande, significa que a lição é muito profunda. E se nós hoje vivemos uma vida de tranquilidade, uma vida de harmonia, que nós aproveitemos esse privilégio, que nós aproveitemos esse benefício para realmente fazermos valer a pena isso que nós recebemos. Não desperdicemos aquilo que nós conquistamos. Não desperdicemos as oportunidades que chegam para todos nós. E glorifiquemos a Deus para todo sempre, independente daquilo que nos envolve, tanto na alegria como na tristeza, como nas dificuldades, como nos momentos de estabilidade, que vejamos sempre essa relação com Deus, com toda essa pureza que é tão necessária. Então, meus amigos, fechemos por aqui o nosso trabalho, que nas nossas orações, que nós não pensemos apenas naquilo que nós precisamos, e não necessariamente também naquilo que nós agradecemos, mas nas nossas preces, que nós conversemos com Deus. Nós e Deus apenas, independente do nosso dia a dia, independente do nosso cotidiano. Isso é algo que a gente não costuma fazer. É aquele momento de louvor, porque as preces, conforme nós temos o entendimento no Livro dos Espíritos, é o louvor, o agradecimento e o pedido. Por isso que nós pensemos também no louvor, principalmente, de nós entendermos Deus como aquilo que Ele é. E simplesmente aquele Deus que nos dá amor, aquele Deus que nos dá sustentação, aquele Deus que nos dá a nossa própria existência. Esquecemos dos nossos problemas, esquecemos das nossas necessidades. Apenas nós e Deus. A gente vai começar a estabelecer uma relação muito diferente. A gente vai começar a estabelecer uma forma de conversar com Deus muito mais profunda, muito mais sincera, muito mais pura, diferente daquilo que a gente compreende hoje. Então eu vou passar para o nosso amigo Hermes, que vai fazer para nós o encerramento aqui do nosso estudo de hoje. Né? Então a gente vê que é uma forma, né? Quando a gente começa a estudar esses textos que chegam para nós, a gente percebe que os espíritos têm uma grande preocupação em abordar todos os aspectos da nossa vida, da nossa natureza, das nossas relações com o mundo espiritual, das nossas relações com Deus. Né? E hoje a gente viu simplesmente, somos nós e Deus. Independente do nosso caráter, independente das dificuldades, independente disso, apenas nós e Deus. E a gente vê assim a simplicidade das coisas. Somos nós que complicamos e colocamos obstáculos entre essa relação. Então, pensemos de uma forma diferente a partir de hoje, vendo Deus não como aquele servo que está à nossa disposição, mas apenas uma pessoa que nos ama, um ser que nos ama, simplesmente assim.
passando para você então, Hermes, voltamos em seguida.